Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease. Money loves me, money needs me, money wants me, flowing endlessly. Hello, ricas! Sejam muito bem-vindas ao podcast que só de assistir você já sai mais rica. Eu sou Marina Farias, palestrante e mentora financeira de mulheres. E eu estou aqui com a minha co-host, minha amiga, que eu sou fã. Suiane Carneiro, especialista em vendas e crédito do Rica Pra Sempre. Ai, eu amo! E hoje a gente tá trazendo uma pessoa que eu admiro demais. E para falar de um tema super importante, que é liderança feminina. Ah, Marina, mas todo mundo fala sobre isso. Exatamente, continuaremos falando. Sim. Até a gente evoluir nesse tema. Mas eu tô trazendo uma mulher que nos representa. Ela é uma das poucas mulheres superintendentes no mercado financeiro. E eu posso dizer no Brasil, porque eu trabalhei mais de 10 anos em banco. E a gente poucas vezes viu superintendentes mulheres. Então eu tô aqui com ela. Maraísa Sá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Não, palmas. Fã da história dela. Que bom, meninas. Obrigada pelo convite. Agradeço muito bom estar aqui com vocês. Igualmente. A gente que agradece você ter aceitado esse convite. E eu queria, para começar, você falasse um pouquinho o que é que faz uma superintendente, com o que é que trabalha, porque a gente acha que todo mundo sabe, nem todo mundo sabe, né? Fala assim, superintendente, meu Deus, ela é importante. Mas o que é que faz? Trabalha com o quê? Cuida de quê dentro da instituição? A gente brinca lá que superintendente é resolvedora de problemas. Mas assim, depende do cargo, depende da função, depende da atividade dentro desse cargo, né? Na minha atividade especificamente, eu trabalho no geral com vendas. Eu sou superintendente de crédito de atacado e varejo. Respondo também por serviços bancários, respondo também por governo, por canais de venda, respondo por expansão. E todos esses assuntos juntos fazem a minha superintendência. Muitos assuntos. Muitos assuntos. Eu pensei nisso. Tinha que ser uma mulher para conseguir dar exato. tudo isso. Porque meu marido, se eu falar com ele, ele vai fazendo outra coisa, ele já não consegue. Exato. Ele disse, tenha calma, que é uma coisa de cada vez. Exatamente. Para ser multifuncional, só sendo uma mulher mesmo. E como foi que você já entrou no banco nesse cargo? Porque o banco que você trabalha entra por concurso. Você já entrou nesse cargo, você galgou esse cargo. Como foi que você chegou na superintendência? Eu estou no banco há 11 anos e de lá para cá foi um percurso, né? Foi uma trajetória. Comecei em agência, comecei trabalhando no interior e fui mudando de agência até chegar na capital, até chegar no centro administrativo. E de lá para cá eu fui fazendo carreira. Eu fui coordenadora, fui gerente, virei superintendente de uma coisa, de outra coisa, enfim, até chegar nessa atividade específica agora. Então, são 11 anos numa trajetória traçando aí sempre trabalhando de alguma forma com gente. E quando você olha para sua carreira, assim, você em 11 anos saiu de agência para superintendência. No interior. Saiu de uma agência no interior, excelente, para uma superintendência. Para quem conhece esse universo de banco, isso é uma carreira meteórica. É verdade. Você foi promovida aí algumas vezes. Várias e várias para de muitas conseguir vezes chegar. E o que você acredita que foi assim, o que é que você pensava, o que é que você visualizava, o que é que fazia você ter tanto foco e ser promovida? Marina, veja, eu acho que começa do começo, assim. Eu nunca pensei em ser bancária. Minha formação é em Direito. Eu sou formada em Direito e advoguei por algum tempo, logo quando eu me formei. Depois, nessa época, estava advogando, não sabia exatamente se era essa a carreira que eu queria seguir, apesar de gostar muito de advogar. E aí eu fiz o concurso, era um dos poucos concursos abertos na época. Então, não foi um sonho entrar em banco, fazer a carreira bancária. Não era sonho, mas eu acho que depois que eu entrei, eu fui estruturando as coisas, assim, na minha cabeça. Tá, agora entrei, então qual é a minha jornada aqui dentro? Eu vou ficar, eu vou sair, eu passei nesse concurso, vou esperar para passar em outro, vou estudar para passar em outro, tô aqui, deixa eu entender. E aí o meu prazo que eu me dei na época foi de 1 ano. Em 1 ano eu queria entender o que é que eu queria dessa instituição, o que é que eu queria de mim, dessa carreira. E aí, nesse 1 ano, realmente saiu de uma oportunidade, porque foi uma oportunidade de passar no concurso
concurso, ser chamada, para uma experiência que eu comecei a acreditar e que eu comecei a gostar muito. E aí, depois dessa experiência, eu me sedimentei e entendi que era o que eu queria, e aí eu fui traçando minha carreira lá dentro. Então não foi um sonho, foi uma oportunidade. Deixa eu lhe perguntar. Então você fez formação por direito e o que fez mudar você fazer concurso? A estabilidade, na verdade, né? O concurso foi a estabilidade. Inicialmente sim, né? Eu advogava, então... Qual área? Na área civil. Eu advogava e gostava do que fazia, mas a advocacia é instável, principalmente se você está começando, né? Se você não tá bem estabelecida no início, porque no início ninguém nunca está muito bem estabelecido. E eu queria, de fato... Sem peixada, realmente. Eu queria experimentar a estabilidade. É isso que tantas e tantas pessoas querem, né? Foi o que aconteceu. E depois as coisas foram se estabelecendo. E o que é que você acha que você fazia de diferente das outras pessoas para ser promovida tão rápido? Eu acho que eu sempre gostei de me comunicar. E eu acho que na carreira, de uma forma geral, sobretudo no banco e sobretudo para a mulher, eu acho que é importante a gente se comunicar, a gente dizer sim, né? A gente aceitar convites, a gente aceitar promoções que de repente não sejam tão confortáveis, porque é um banco, tem rodízio, tem migrações, enfim, tem uma carreira que é intensa. Então, eu acho que eu sempre estava disponível para dizer sim, né? Para aceitar essas oportunidades. E eu acho que... Não sei se vocês percebem, mas às vezes tem aquelas pessoas, ou mulheres, homens, enfim, pessoas que a gente admira e que parece que são pessoas que são fora da curva, assim. Eu acredito e tenho observado ao longo do tempo que o que mais acontece é que essas pessoas são pessoas que se comunicam. Então, quanto mais você se comunica, mais você treina. Quanto mais você se comunica, mais você cria repertório. E criando repertório, você ganha conhecimento, conhecimento cotidiano. Eu acho que é isso, assim. Uau. Olha, eu construí um raciocínio com base em informações que eu já tinha antes, a partir do que você falou. Vou explicar. O LinkedIn divulgou um estudo que eu falo sempre, né? A Nani já tá cansada de ouvir. Que informa que quando lançam uma vaga, se tiverem 10 requisitos lá, a mulher olha e fala assim, caramba, dos 10 eu tenho 9. Não vou. Por pouco, não vou me candidatar nessa vaga. Exato. O homem olha e diz assim, dos 10 eu tenho 6. Tá ótimo. O resto eu desenrolo lá. É isso. Exato. E aí eles se candidatam muito mais às vagas que as mulheres. E aí... Infelizmente, a gente tem a mania de se sabotar. Exatamente. E era É a esse síndrome da impostora, né? Exato. Você fez uma coisa que as mulheres geralmente não fazem. Nesse estudo, chegou a essa conclusão, e eu atendendo mulheres, percebo que elas sempre pensam que não estão prontas. É isso. Eu não estou pronta para essa promoção. Eu não tenho coragem. Deixa eu melhorar mais. Eu não sei se vai dar certo. E você estava pronta para o sim, que é uma coisa muito contraintuitiva para as mulheres. Infelizmente, deveria ser comum. Exato, e eu acho que não é necessariamente não é um problema nosso, né? É histórico, né? A gente não aprendeu a dizer sim, porque a gente também não aprendeu a se estabelecer com conforto. Então, a gente a gente historicamente está muito mais atrelada a atividades e a profissões de cuidado, né? Então, quando a gente se afasta um pouco disso, que ganha outras características ou que desenvolve outras características ou que já tem esse feeling um pouco maior, eu acho que o treino ajuda. E já que estamos estabelecidas de alguma forma, por que não trazer outras mulheres, né? Inclusive, no meu Instagram eu abri caixinha de perguntas para as mulheres fazerem perguntas a você. E uma delas, como a gente aproveitou e começou a entrar no assunto sobre síndrome da impostura, tem uma pergunta sobre isso, que é assim: em um ambiente historicamente masculino, qual foi o seu maior desafio? Conquistar respeito ou lidar com a síndrome de impostura? Lidar com a síndrome de impostura. Acho que no começo da minha carreira, eu sentia a necessidade de provar duplamente, né? A minha competência e pelo gênero também. Mas isso, não entendo que alguém se comportava de uma forma que me fazia pensar ou ser assim. Eu acho que historicamente a gente carrega isso no DNA e a gente vem mudando. Acho que
ninguém faz ativamente hoje em dia mais, é difícil. Principalmente quando você está vendo as pessoas se estabelecerem, mulheres se estabelecerem. Eu acho que o que acontece é que é um entendimento geral, é histórico, né? É geracional também, enfim. Então, eu acho que eu senti a necessidade de me provar mais, né? Não só pela competência, mas pelo gênero. Isso foi mudando. A gente vai se estabelecendo, as pessoas vão se acostumando com a gente vai se acostumando com a gente também, com a gente a cada momento, né? A gente vai escolhendo os nossos difíceis, né? Não tem fácil, né? A gente vai escolhendo ficando o mais difícil. confortável, né? Exato, mas lidar com a síndrome de impostor é algo que é muito do universo feminino mesmo, porque é isso. Mulher é muito menos propensa a risco. Então, como a gente não tem mais dificuldade de se arriscar, porque a gente historicamente tem um sentimento que a gente tem muito a perder, né? Então a gente se arrisca menos. Eu acho que quando a gente se arrisca mais, e eu sempre tive esse impulso de me arriscar mais, no caminho eu ia lidando com, mas será que eu sou boa nisso? Será que eu sou capaz para isso? Mas eu ia. Eu acho que talvez a pequena diferença é que eu ia. Exatamente. O seu diferencial é justamente ir com medo mesmo. Ir com medo. Ir com medo mesmo, a gente fala muito sobre isso, né? E sempre com medo. Não dá pra ir sem medo, não. E a partir do que você estava falando, eu sou a pessoa que mais aprende aqui nesse podcast, tá? Eu estou aqui para aprender, ouvir. Você também, né, amiga? A gente tá disputa da boca, a gente aprende muito. Que a gente traz mulheres que a gente realmente admira. Sim. Que a gente sabe que vai trazer um conteúdo de valor. E eu fico aqui, passo a semana reverberando o conteúdo e aprendendo e refletindo. E tem uma coisa que eu aprendi muito estudando sobre neurociência, que é como você dá autoestima para uma pessoa vencer a síndrome da impostora ou acreditar nela mesma, até para uma criança. Como é que você faz aquela pessoa acreditar que ela é capaz? Só tem um jeito, fazendo. Sim. Então, é o que você falou, à medida que você foi fazendo, você foi, putz, estou confortável aqui, eu consigo fazer. E aí eu faço de novo e fico mais confortável e faço de novo. E a gente vai ganhando mais autoconfiança no decorrer do tempo, né? É isso. Eu vou contar uma pequena história aqui. Adoro suas histórias. Mais um recorte da vida de Nani e suas aventuras. E eu vou dizer uma coisa, vocês vão passar 35 anos andando com essa mulher, não vão saber tudo. De tudo. Eu tinha uma estética automotiva, que é um ambiente completamente masculino, voltado para os homens, né? E eu fiz curso de pintura automotiva, não sei se você sabe, de polimento automotivo, enfim. Porque como é que eu vou cobrar do meu profissional se eu não sei o que ele está fazendo? Entendeu? Eu tinha que me especializar e eu fazia o curso e trazia para ele. Eu não pagava para ele fazer o curso, eu não sabia não. Eu ia fazer o curso e passava, olha, essa técnica aqui nova, eu trouxe esse produto, utiliza desse jeito. Eu não fazia, não botava a mão na massa, mas eu tinha funcionários que faziam e eu trazia as novas técnicas. E aconteceu a seguinte situação, chegou um cliente lá, eu fui atender, fazer o checklist do carro dele, era para fazer pintura e tal, martelinho de ouro, algumas coisas. E eu fui fazendo o checklist. Aí ele falou assim, mas isso aqui vai fazer como? Eu fiz, acredito que aí fica melhor, que seja no martelinho, não vai precisar pintura. Ele, não, olha, não bote massa no meu carro, enfim. As pessoas não vão entender tanto assim os termos técnicos, mas ele começou a discutir comigo sobre o serviço. E eu falei assim, meu senhor, veja, nessa peça aqui, não vai ficar legal, vai dar diferença de cor se a gente fizer a pintura assim. No martelinho sai. Eu quero falar com o dono. Aí eu olhei pra ele, pois não. Eu quero falar com o dono. Eu disse, mas a dona sou eu. Aí eu falei, você vem aqui no meu escritório? Aí eu trouxe ele no escritório e eu mostrei a parede com os certificados. Aí ele, é? Mas o seu esposo? Ele ainda assim... Olhando para os certificados, questionou. Ele ainda perguntou, eu falei, não, a empresa é minha. Aí ele, tá. Então, desculpa agora. Desculpa. Sim, mas a simpatia não deixou. Na verdade, o cliente é meu chefe, então eu só... Mas assim, isso é uma coisa que acontece muito. Eles tiram a nossa capacidade... Eles tiram, não. Eles acham que diminuindo a gente, tiram a nossa capacidade ou não acreditam. Você já passou por alguma situação tipo essa de lhe desmerecerem por ser mulher ou pedirem para falar com alguém com cargo maior porque achava que você não resolvia? Eu não vivi nada muito ostensivo dessa forma, né? Já tive outras experiências de outra forma, porque na carreira bancária também tem características técnicas que lhe validam muito.
Então, talvez não seja a mulher que vai sentar no último degrau na mesa de negociação, mas tem um volume de mulheres que tem uma capacidade técnica que valida exatamente o que você está dizendo o tempo todo. Então, é um universo que a técnica acaba prevalecendo de muita forma. Hoje, no país, passa muito mais mulheres em concurso público do que homens, né? Então, a gente tem uma capacidade técnica, eu acho que é efetiva naquelas profissões que a gente escolhe, e ainda que sejam profissões menos, historicamente, menos femininas, né? Mas eu acho que já passei por outras situações que trouxeram algum tipo de desconforto e fui desmistificando isso, entendendo isso e aprendendo também com esses momentos. Eu lembrei de uma história enquanto você estava contando. Eu trabalhei em banco muitos anos, trabalhei 6 anos no Itaú, trabalhei 3 anos no Santander, sou muito grata por todo o conhecimento, todo o dinheiro que ganhei também, né? Melhorou bastante minha vida, né? Soube ter educação financeira e investir. Os primeiros degraus, né, da riqueza. Foi lá, aqueles passos. E quando eu saí do Itaú, porque o Santander me convidou, fui pro Santander, fiquei 1 ano na agência. E eles falaram, essa menina é boa, viu? Ela vende seguro pra caramba. Vamos promover ela. E aí eu fui pro Polo. O Polo só tinha empresas de alto ticket. E aí era uma mesa, assim como essa. E tinha meu gerente, ele ficava... Eu esqueci o cargo de Nailson. Um abraço, Nailson. Esqueci o cargo dele. Ele ficava aqui, eu, Fabinho, Denis e outra pessoa aqui. 5 homens dentro da sala e eu. E eu nunca participava das conversas. Sabe quando você tenta até... Não, porque quem vai jogar hoje? Quem tá no primeiro lugar do Brasileirão? Brother, quem é que sabe, meu irmão? Eu não tenho nem ideia. Não que todo homem entenda de futebol, não tô falando isso. Mas eram conversas assim. Aí falava da esposa, não sei o que eu falava. Sim, esse povo não tá vendo que eu tô aqui, não é? E aí você começa a... transparente, na verdade. Ninguém Né? tá vendo, Transparente. Só que eu, com esse meu jeitinho falando baixo, comecei a conduzir as conversas. Então, quem abria as conversas era eu. Mas eu tive que meter o pé na porta. E eu não tô dizendo que eles faziam isso pra me excluir. Exato. Era natural vários homens reunidos conversarem sobre assuntos de homens, né, na época. E aí muitas vezes eu me senti solitária na carreira. Até entender que é o seguinte, vocês vão ter que me aceitar, eu sou assim mesmo, e a gente vai conversar de outros assuntos. E também, se eu quiser, eu olho aqui o que é que tá no Brasileirão e digo que o time não presta, eu presto e tá tudo certo. Em algum momento da sua carreira, você também se sentiu solitária? Eu acho que no ambiente masculino, é óbvio, né, tem um viés para isso. O que eu sempre falo para as meninas que estão entrando, para as mulheres que estão querendo ingressar no mercado financeiro, ou o que quer que seja, é isso, né? Se colocar de uma forma geral. Claro que tem gente que é mais tímido, tem gente que tem mais dificuldade, de uma forma geral, de se comunicar. Aí também é o papel da liderança e de outras mulheres, né? Segurarem nas mãos dessas meninas, dessas mulheres e levar junto. Mas eu acho que é isso que você fazia. Como é que eu entro nessa conversa? Como é que eu me coloco nessa conversa? Como é que eu não espero que alguém me chame para a conversa? O que é que eu posso trazer na roda e me colocar ali e fazer que essa conversa seja mais ampla? Eu acho que a gente não tem que ensinar o tempo todo, né? É cansativo. Mas eu acho que a gente tem que se colocar e fazer com que as pessoas ao redor também entendam que tem outros assuntos, tem outros universos. Imagino, creio eu, que a partir disso eles também começaram a conversar sobre isso e a entender o seu universo, falar um pouco sobre o seu universo. Acho que é isso. Como é que a gente entrando? E uma das coisas que eu acabei estudando muito foi sobre carro. Não sei tanto quanto o Nani de carro, porque ela, né? Vários certificados, mas comecei a estudar muito de carro. Porque vendia seguro, né? Porque vendia seguro, e aí a gente também conversava muito de carro ali. Exato. E até hoje sou apaixonada. Exato. Já vendia seguro também. Não, já fez tudo. Consórcio, seguro. Você é a Barbie, amiga. E a gente... Rapaz, várias profissões. E a gente acaba aprendendo com todas elas, com as pessoas que passam pela nossa vida também. Eu acho que é isso. Como é que a gente pode transformar esses incômodos em mudança? E isso reforça o que... Desculpa. Isso reforça o que você mesmo acabou de dizer, né? E que Nani acabou de dizer, e o que eu falei, que eu acho que é um recado que vai ficar para todo mundo aqui, que é o seguinte, inclusive, vou falar aqui na câmera do meio, que as meninas podem completar. Preste atenção.
Maraísa falou que um dos principais fatores que fez ela ter carreira e se tornar liderança foi a comunicação. Nani acabou de contar uma situação que ela conversou com o cliente, explicou, mostrou os certificados e se comunicou de uma forma assertiva para que ele passasse a respeitá-la. Eu falei aqui de comunicação também, de como trazer a conversa para participar e não ficar esperando. Então, chegamos a uma conclusão aqui. Sim. Que quanto mais você souber se comunicar de forma assertiva, mais fácil, não sei se é a palavra certa, mas possível é conseguir transitar por esses meios onde pra gente ainda é novo em pleno 2025, Exatamente. né? Como diria minha avó, quem não se comunica, se trupica. É isso. Eu tenho uma pergunta, eu tenho outra pergunta. Na verdade, são várias. Né? Eu vou tentando encaixar as perguntas dos seguidores de acordo com o tema. E que normalmente tá encaixando. Tá encaixando, tá muito bom. Isaac Maier. Qual foi o maior obstáculo que você considera já ter ultrapassado até agora? Na minha carreira, Sim. eu acho que, primeiro de todos, foi o da síndrome da impostora mesmo. E como é que eu conseguia ultrapassar as questões internas mesmo, né? Os meus incômodos, os meus medos. E eu acho que foi isso indo. Acho que os obstáculos profissionais postos, né? Fáticos, assim, né? Passar numa certificação, mudar de carreira ali dentro, subir um degrau, ir para outro lugar, esses obstáculos, fazer uma apresentação para muita gente, me comunicar com... Eu acho que esses obstáculos são questões práticas. A gente estudando O dia a dia, né, no dia a dia, e indo e se comunicando, a gente consegue ir ultrapassando. Acho que isso é o mais tranquilo. Eu acho que o que a gente tem maior dificuldade, pelo menos para mim, era me encarar, assim, como é que eu tô, o que é que eu tô trazendo de fato de valor e enxergar que de fato eu estava trazendo valor, mas isso é um processo, né? É lidar com insegurança, Lidar né? com insegurança, lidar com essas síndromes todas que a gente tem, é isso. Vou mudar o rumo da conversa para fazer uma pergunta de curiosidade pessoal. Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu fiz todos os cursos de finanças. E foi assim que as finanças entraram na minha vida. Porque eu era lisa. Assim, eu era pobre no nível que eu não podia nem me endividar. Porque o banco não me dava nenhum cartão. Entendeu? Nenhum limite. Era pobre. Ah, você já foi endividado? Não. O banco nem país confiava em mim quando eu era pobre lisa, né? E aí depois eu fui ganhando dinheiro. Quando eu entrei no banco, eu ganhei o primeiro dinheiro, entrei no cheque especial. Eu falei, tá errado isso aqui. E aí fui buscar os cursos de educação financeira, que foi isso que mudou minha vida e que agora é ferramenta para mudar a vida de tantas mulheres. Você, trabalhando 11 anos no banco, não vou perguntar sobre você para não expor. Você acha que o fato de ser uma mulher trabalhando em banco faz com que as pessoas tenham mais contato com a educação financeira? Ou não tem nada a ver? Porque eu conheço muita mulher bancária que usa as peles toda. Um dia silicone no peito, outro dia silicone na bunda, outro dia silicone na cara e dinheiro indo embora. Mas qual a sua percepção desse cenário, né? Eu acho que quando você é bancário, né, quando você trabalha no mercado financeiro, você sabe o que não fazer, né? No geral, a gente sabe o que não fazer. O que fazer é um processo, né? Daí então, se faz é outra história, né? Exato. O que fazer é um processo, né? Como a gente lida com as nossas finanças, é muito salutar e recomendado que para você lidar com o dinheiro dos outros, você sabe lidar com o seu próprio recurso, né? Isso é de fato muito preliminar, assim, a qualquer situação. Mas nem sempre é assim, né? A gente vive numa situação com desigualdade, né? Com pessoas que entram no mercado financeiro em qualquer carreira, que vem de uma situação confortável, tem gente que vem de uma situação que não é confortável. Então, não é mágica. Sim. Você não entra num banco, você não vai trabalhar no mercado financeiro e imediatamente você sabe lidar com finanças. Perfeito. Acho que é um processo. Agora, a gente tem ferramentas lá dentro para aprender e para fazer todos os cursos possíveis, se especializar, enfim, a gente tem a capacidade de aprender a lidar. Eu acho que também isso muito voltado para a mulher é novo, né? Mulher inserida no mercado financeiro como cliente também, isso é muito novo, né? Historicamente é muito novo. Tem só 60 anos que a gente começou a abrir conta
sem autorização do marido. Meu Deus. Eu tenho uma história também com isso aí, viu? Pois é. Fiquei muito chateada. Pois é, 60 anos pra história é nada, né? Gente, eu sabia que era um dia desse, mas eu não tinha esse 60 número. anos. 60 anos. 60 anos. É Cara, minha nada. avó não podia abrir uma É conta sem nada. autorização do Olha, marido. e crédito, então, há 8 anos atrás, quando eu abri a estética automotiva, num determinado banco, eu não vou citar o nome, porque eu já falei nos meus stories do Instagram. Sem processos, Sem né? processo, Vamos não, eu continuar tô- sem processos. Enfim, né? Não Se tem bem que eu já necessidade. tenho um do outro da primeira temporada, mas siga. Enfim. E aí, o que acontece? Eu fui abrir conta, CNPJ, tudo bonitinho, tudo perfeito. E movimentava bem. E aí, quando chegou, eu quis abrir uma filial. Na verdade, eu queria separar uma empresa da outra, botar só estética em um canto e pintura automotiva em outro, porque não é bom ficar no mesmo local. E aí, eu precisava de um crédito. E fui conversar com a gerente. Quando cheguei lá, fui conversar com ela, ela falou assim, sua movimentação é boa e tal, não sei o quê. Mas, veja, a empresa, eu falei, tá no meu nome? E o seu marido? Aí eu falei assim... Mas ele trabalha junto com você? Ele começou a fazer várias perguntas que eu não estava conseguindo entender. Ela, não, é porque não é um ramo feminino. Aí eu falei assim, mas você tá aí trabalhando como gerente? Não entendi. Porque normalmente cargo de liderança é para homens. E você tá aqui me mostrando que é o contrário. Então, por que eu não posso estar numa estética automotiva? Eu não consegui entender. Ela, não, é porque acontece muito dos homens usarem as mulheres como laranja e a mulher não pegar o crédito, e aí, como não é o nome dele, acabar sujando o nome da esposa, e aí que acaba com a relação do banco. Eu falei, sim, mas não é o caso, não. E aí, nesse caso, ela deveria estar fazendo perguntas sobre habilidade técnica. Então, você para validar se era você ou não a especialista, e não sobre o marido, né? Exatamente. E a gente tá falando de 8 anos. Há 8 anos atrás. E eu fiquei muito mal com isso. Eu me senti completamente invalidada por outra mulher. Pois é. E possivelmente essa mulher não tinha interesse de fazer isso, né? Efetivamente. Ela aprendeu a fazer isso, né? Historicamente, ela foi sendo conduzida. Exatamente. Sendo conduzida. E aí, como é que a gente sai desse desconforto? Eu acho que a sociedade vem mudando, o consumidor vem mudando e vem acreditando em empresas que de fato olhem para a diversidade, né? Então, como é que a gente consegue atrair outros públicos, trazendo valor mesmo para cada indivíduo com suas particularidades? Acho que é isso. Acho que o mercado, de uma forma geral, está mudando. Que bom. Não, inclusive, ter a sua cara, né? Ter uma mulher à frente do crédito, eu acho que faz as mulheres acreditarem também. Totalmente. Né? Se sentirem, eu acho que representadas. Exatamente. Porque a gente precisa ser representado, se sentir representado de tudo, né? Própria. Eu trabalho com liberação de crédito, né? Eu tenho parceria com vários bancos. A gente também atua com a plataforma Frank também. Então, eu trabalho com várias empresárias. Algumas são mentoradas de Marina, outras não. São empresárias já estruturadas ou bem-sucedidas, já que só precisam de crédito para poder manter o capital de dinheiro, enfim. E outras que estão começando agora. E estão completamente perdidas. Elas não sabem nem por onde começar. É porque a educação financeira também, eu acho que independente do gênero, é algo novo, né? É algo que a gente não aprende na base da educação, e isso acredito que vai mudar, está mudando. E sendo algo novo, as pessoas precisam, de uma forma geral, entrar nesses processos, né? Nesse novo viés, que é o que a gente precisa de fato. Então, acho que isso vem muito da educação financeira, que é o seu trabalho, que é o trabalho das pessoas que estão mudando mesmo essa história. E você falou recentemente que o banco está com várias iniciativas de diversidade. Sim. E quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de inclusão de mulheres, mas de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIAPN+. Aí eu tenho mais. Isso. Estou estudando. Pra não ser cancelada. A questão não é nem esse, o problema é decorar, eu sou péssima. Mas com meus amigos eu falo LGBT queria mais. Mas quem vier, estamos querendo aí. Então, o banco tá fazendo... Na minha época, não tinham essas políticas. Sim. Hoje já tem. E já tem um tempinho que eu saí do banco, realmente. Hoje já tem. Mas eu queria saber um pouco mais sobre essas políticas. Até porque... a mulher, ela já acha que não é pra ela. Sim. E aí, sabendo que tem a política, ela pode até pensar... então,
talvez seja pra mim, né? Essa é a parte que eu mais gosto. Claro. Essa é a parte que eu mais gosto. Que aí ela vai falar sobre crédito, é um assunto que me interessa. Mas e aí, iniciativas de diversidade, eu tô pensando para as mulheres fazerem carreira. exatamente. Exato. E aí, quando você... Falou de dinheiro, ela fica. olha. Não, eu fico com o coração... Chega errado, batidas. Não, vai, continue. Eu acho que para dentro e para fora, eu acho que dentro a gente, as empresas de uma forma geral tá recebendo novos públicos, né? Isso é ótimo, públicos diversos, um público diverso que muda a cara das empresas de uma forma geral. Então, é necessário mudar e acho que a gente faz bem esse papel lá dentro. E para fora também, porque o consumidor está mudando, né? Então, como é que você adequa novos produtos e melhores produtos para atingir esse público? Para as mulheres, por exemplo, para as clientes... como historicamente essas mulheres tinham pouco acesso, né? Acesso à renda mesmo. Porque, veja, vamos dividir... Sempre quando a gente vai falar de mulher, a gente precisa... Mulher e dinheiro, mulher e finanças, a gente precisa entender o recorte, né? A gente está falando de mulheres empreendedoras que têm dificuldade, têm pouca educação financeira e têm dificuldade de entender como é que vai girar o seu negócio. Esse é um recorte. A gente está falando de mulheres que são mães solo e que têm como objetivo sobreviver, porque aí não sobra nada, não está sobrando dinheiro para investir ou não tem acesso a crédito. A gente está falando de mulheres que já estão estabelecidas e que também não tiveram educação financeira. A gente está falando de quem? Qual é o recorte? Então, acho que sempre quando a gente vai falar de mulher de finanças, a gente tem que fazer recorte, né? E eu acho que um banco pode e deve auxiliar a sociedade de uma forma geral nessas individualidades. Eu acho que desenhando linhas de crédito para cada tipo de cliente, naquilo que é possível, claro que a gente tem limitações, todas as empresas têm limitações, mas como é que a gente faz isso? E a gente vem fazendo isso, a gente vem direcionando crédito para quem quer empreender, para mulheres que querem começar, para mulheres que já começaram, para mulheres que precisam entender minimamente a educação financeira para gerir seu negócio. A gente vem fazendo parceria, a gente fez treinamento interno, a gente vem fazendo treinamento interno de educação financeira, a gente teve vocês, a gente tem outros educadores. Como é que a gente consegue melhorar? A gente treina os times para atender da melhor forma os diversos tipos de clientes e internamente também. A gente vem fazendo o nosso dever de casa, entendendo a melhor forma possível de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e produtivas dentro da sua individualidade. Até para não acontecer o que aconteceu comigo, por exemplo. Exato. É uma experiência ruim. Talvez eu veja crédito por causa disso, viu? Acho que fiquei traumatizada. E a sociedade vem mudou, né? A gente tem outras gerações, tem crises geracionais que eu acho que são muito importantes para seguir, né? Para a gente melhorar, para a gente prosperar como sociedade mesmo. Acho que isso está acontecendo. E você acha que o fato de você ser uma mulher superintendente é uma inspiração para outras mulheres lá dentro? Você já ouviu isso em algum momento? Porque a diversidade, ela passa por isso, né? Tem diversidade e inclusão são coisas diferentes, mas aí é tema para outro podcast. Mas além de ter as políticas internas, externas, o fato de você estar numa posição de liderança, estar numa posição de superintendência, também inspira quem tá ali. Pô, se ela chegou, eu posso chegar também. Você já chegou a ouvir isso? Sim, com certeza. E isso é independente da minha capacidade, né? É o fato de ser uma mulher, né? Não tenho nenhum mérito nisso. É o fato de eu estar nessa posição. Você tem o mérito de ter chegado até essa posição. Mas o fato de estar nessa posição faz com que as pessoas se sintam representadas. Outras meninas que entraram e que têm desejo... Eu nem trabalho no banco e me sinto representada, imagine. Eu ia falar isso, a mesma coisa, acredita? Porque dentro do banco, eu tenho certeza que quando você passa, as meninas pensam... Um dia ela vai virar diretora e eu vou virar superintendente. Mas a gente consegue... O nosso papel... quanto mais a gente cresce, já é um movimento social. O fato da gente crescer já é um movimento social. E não só dentro do banco, mas as mulheres da sua família, as crianças da sua família. Com certeza. Minha sobrinha, quando eu tô, ela diz, eu quero ir no carro de tia Marina. Sempre. Porque eu chego perto, o carro abre. Então, ela
já sabe o que ela pode, ela já se inspira. E ela nem sabe o que é que eu faço direito, entendeu? Ela sabe que eu trabalho com dinheiro. Ela nem entende, que ela tem 8 anos. Ela entende que é a educação financeira ali, mas ela... Eu ia dizer, ela acha que eu sou rica. Não, ela sabe que eu sou rica, mas eu também dou meus limites. E aí, só esse movimento já inspira as próximas gerações. Então, o que você faz, o lugar que você está, é um movimento social. Eu acho, e eu acho que independente das escolhas, porque eu acho completamente possível e razoável que as mulheres escolham coisas diferentes do que eu escolhi. Que queiram caminhos completamente opostos, que queiram estar em profissões de cuidado, que queiram estar em outras carreiras, que queiram estar em carreira nenhuma, que tenham desejo de ser mãe, que tenham desejo de cuidar dos filhos somente, e que não é somente, né, um universo. Eu acho que, independente dos desejos, que tenha representatividade em todos eles e que as pessoas se sintam confortáveis. Para isso, as pessoas precisam se enxergar, né? Que ela tem o direito de escolher o que ela quer ser. Exato. Ponto. Não só... porque agora... Porque assim, a gente fez um podcast há alguns podcasts atrás e quase rolou um massacre. Quase eu fui cancelada. Lembra disso? Lembro. Que a Marina comentou, eu falando sobre... Eu gosto de cozinhar. Eu gosto da mesa posta. Eu gosto de servir o meu esposo. E disse que isso não me faz menos mulher. E Marina tinha comentado que ela não era dessa vibe de casa e tudo mais. E a gente estava conversando sobre isso no podcast. Foi só um recorte. E aí eu dizia, não, mas isso não me faz menos mulher e tal. E aí algumas mulheres, algumas poucas, uma só eu acho. Acho que duas. Duas. Viram como se eu estivesse diminuindo ela pelo fato dela não... E no contexto não era assim. Mas naquele recorte em específico, o que eu quis dizer era que a gente tem o direito de ser o que quiser. Eu posso também trabalhar. Eu posso também ser dona do meu próprio nariz, do meu próprio dinheiro. E saber o que eu posso... ter autonomia do que fazer com o meu dinheiro sem ninguém dizer, não, isso aqui você não vai gastar. Ou ter que pedir algo pra alguém. E ao mesmo tempo ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa. Porque eu amo o fato de cuidar. E me realiza. Exato. E tem eu acho que tem um recorte importante aí, porque eu acho que o que acontece muito com as mulheres de uma forma geral e essa dificuldade dos acessos é porque, veja, independente de gostar ou não, a mulher faz, né? Porque você trabalha, você tem toda a sua vida fora de casa, mas você tem uma vida dentro de casa. Sim. Que não tem muito como você abandonar isso, gostando ou não gostando, porque é a nossa jornada dupla, a nossa jornada tripla. A gente não larga isso, né? Independente de qualquer coisa, a gente cuida da nossa casa, independente de qualquer coisa, a gente cuida dos nossos filhos, independente de qualquer coisa, gostando ou não gostando, sendo mais maternal, sendo menos maternal, a gente vai fazer isso, porque é o que, de uma forma geral, nos foi ensinado. E aí eu acho que tem uma questão que nos afasta um pouco das possibilidades, que é quando a gente está sempre exausta, né? Gente muito exausta, e aí para além das mulheres, mas muitas mulheres. Gente muito exausta fica menos criativo. Porque a gente não tem muito direito de admirar o ócio, de estar no ócio e de, assim, ser criativa. Porque a gente sempre está, primeiro, carregando uma culpa histórica, sempre, né? E segundo, que eu acho que a gente sempre está meio cansada, meio exausta, meio com jornadas ilimitadas. E isso faz com que a gente crie menos. E, geralmente, quem está esgotado está vivendo no limite. E viver no limite, geralmente, é viver sem criatividade. Que é algo muito do universo feminino. Então, a gente acaba tendo maior dificuldade de criar mesmo. Porque a gente está sempre meio esgotada. Sabe o que é que acaba com a exaustão? Ou pelo menos diminui bastante? Dinheiro. É verdade. Sabe por quê? Porque com dinheiro você compra uma máquina de lavar prato. Você compra um robô que mapeia a sua casa e limpa a sua casa. Você acorda com a casa, já está limpa. É verdade. Você Café contrata pronto. uma diarista. Sim, você come de marmita. Tudo que eu faço. Eu sou essa pessoa que eu não gosto de fazer serviço de casa. Então eu pago. Mas eu tenho o privilégio de pagar porque eu tenho dinheiro. Exatamente. E é por isso que nós, da Ricas para Sempre, a gente defende a autonomia financeira. Porque com o dinheiro você escolhe. Você quer cozinhar, você cozinha porque você
quer. Exatamente. Não é porque você é obrigada a fazer. É porque você tem dinheiro para fazer as suas escolhas. E eu acho que isso é importante. E eu não tô falando aqui, preciso ficar rica igual a Marina, igual a Maraísa, igual a Suiane para conseguir fazer isso. Não, na verdade, com planejamento financeiro certinho, uma hora você chega. Porque você vai entender o que é prioridade. Cara, eu odeio cozinhar. Então, ok, eu vou me planejar financeiramente para comer de marmita. Não, o que eu mais odeio é lavar prato. Eu prefiro cozinhar. E aí eu escolho isso. E aí a cada decisão você vai dando cheque em uma meta com planejamento financeiro. No Só caso, poder escolher já é surreal. Eu não gosto de arrumar casa. Eu pago uma pessoa que arruma a casa. Eu gosto quando eu... E outra, eu não tenho a obrigação de, né? Eu hoje, por exemplo, tinha minhas obrigações na rua, não sei o que, não cozinhei. Quem quiser que peça seu almoço, faça do ou jeito você faz que nem Nani, que tem uma máquina de lavar prato, tem 13 anos de Tem idade. 13 anos de idade, investi. Agora demorou para dar retorno, mas ela lava os pratos, esquenta almoço, faz feijão, varre, e tudo isso. Em troca, às vezes, de R$50 por semana. Semana tá uma mesada boa, 200 por mês. Filha, dá pra fora. É melhor. Quando eu comecei a ver que os pedidos de A presente... gente ganhava R$10 de mesada quando ganhava. Não mas veja. Enricou mesmo. Tudo tá muito caro hoje em dia. Então, quando eu comecei a entender que os presentes, que ela, ainda por cima, além de tudo, é uma boa aluna. Justo, Então, e outra, junta dinheiro. Detalhe. Porque a mesada dela, Investe. ela investe nas caixinhas, ela investe nas caixinhas. Sim. A ambiência. Total. A ambiência fez a minha filha. Um dia desse eu falei, ela falou, mãe, me dê isso e tal. Eu falei, eu não, você tem dinheiro? Eu pago com seu dinheiro. Ela fez, mas está investido, eu vou ter que tirar, já tá rendendo aqui. Eu pago, vai. Deixa aí. Me deu um orgulho. Eu filmei, mandei uma Marina, ela tá investindo. Então ela ouve o que a gente fala. A gente, o comportamento. Gente inspira exatamente. Essa geração, a gente inspira. A gente inspira a Marina de 13, a gente inspira Heloísa de 8, Laura de 10, Por enfim, isso que as R$50 crianças. não tá saindo caro pra mim, tá saindo barato. Exato. E como é que a gente faz chegar nessa ambiência? Como é que a gente faz chegar nessa realidade? Mulheres que têm uma escassez alimentar, né? Mulheres que têm uma escassez de base mesmo. E é isso, né? São todos os direcionamentos. E eu acho que o que é que a gente pode fazer? Isso, esse podcast, essa conversa, esse nível de consciência. Uma coisa que cada vez que eu encontro e converso com Maraísa, eu admiro mais. Porque você tá numa posição privilegiada, mas você tem muita consciência de classe, consciência de raça, consciência de gênero. E, sinceramente, infelizmente, quanto mais a gente sobe, menos consciência. De classe, de gênero, de raça, tá todo mundo ali pensando só no seu umbigo e dane-se, né? E você tem muita consciência. Então, eu fico muito feliz e mais tranquila de saber que uma pessoa como você está na liderança, tocando projetos e falando de uma forma que as pessoas se sentem representadas, se sentem acolhidas e que as pessoas vão gerar transformação. Então, eu tô muito feliz com esse podcast, de verdade. E ainda é simpática. Que ela faz tanta coisa e ainda é simpática. Imagina. Você acredita que o banco... eu não vou falar o crédito em si, porque o crédito a gente já falou muito sobre isso. E ele é uma ferramenta de transformação para empresários, para pessoas físicas. Mas você acha que o banco em si é uma ferramenta de transformação? Com certeza. Com certeza. E o banco, como está hoje, sobretudo, isso, né? Educar financeiramente as pessoas, as mulheres, os grupos de uma forma geral, com certeza. Não há outra possibilidade, assim, não entendo outra possibilidade. Hoje, da forma como a gente está estabelecido como sociedade, se você quer montar uma empresa, você vai precisar de um capital de giro. Você vai precisar, porque é difícil, a não ser que você tenha recurso de base, né? Mas se não, você vai precisar de capital de giro. Se você vai precisar abrir uma conta, você vai precisar fazer um investimento. Ou antes, você vai precisar receber um auxílio e passa pelo banco. E como é que a gente pode, de uma forma geral, alimentar a sociedade de educação financeira? Como é que a gente pode mudar o modelo de sociedade da relação com o dinheiro? Acho que com certeza. E falando do banco que você trabalha especificamente, eu fui convidada
pelo marketing para fazer uma ação específica para as mulheres da instituição. E foi maravilhoso, porque sim, elas já sabiam sobre a educação financeira, mas a educação financeira é um mundo gigante. Então, sempre tem o que aprender. Sempre tem ações. E a troca de experiências também, porque foi basicamente isso lá. Foi uma troca de experiência. Foi incrível. E um evento muito legal, porque foi em comemoração ao Dia das Mulheres, né? Foi muito legal. Foi muito bom. E o banco, além dessas ações internas para as colaboradoras, também promove muita cultura e muita educação financeira para fora, né? Inclusive através do museu, da gente sergipana, fazendo eventos. Vários incentivos, com certeza. E programas de educação financeira para escolas, para monitores, programa de educação financeira de diversas formas. Eu acho que a gente quer fazer chegar. E tem um time muito bom lá no banco que trabalha especificamente nesse assunto e que é bem bacana. E esse time você lidera, porque você lidera uma galera aí de gente, né? Esse time eu não lidero, é liderado por um colega superintendente muito competente, Leonardo, e que é uma pessoa que tem esse olhar para esse universo. Ele tem um time muito bacana e um time que está olhando para o crédito associado à educação financeira de uma forma geral. Eu acho que a gente tem um caminho, está construindo um caminho interessante. Vamos para as perguntas, né? Eu vou encaixando aí. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como superintendente? Acho que decisões que impactam a vida das pessoas, positivo ou negativamente, né? Impactar negativamente não é confortável nunca, para quem é impactado sobretudo. Então, decisões de função, decisões de promoção, decisões de uma forma geral, isso é o que me impacta mais, quando vai, de alguma forma, alterar a vida daquela pessoa. Eu me lembrei de uma situação aqui, meu Deus. Aí agora eu não vou expor o banco. Mas quando eu trabalhava em um dos bancos que eu trabalhei, eu fui gerente geral. E aí eu recebi a incumbência do regional de demitir uma menina. Eu já fiquei sofrendo em casa na véspera, né? Que eu sabia que no outro dia eu ia ter que demitir ela. E eu falando com ele, mas chefe, não sei o quê. A menina tava me dizendo semana passada que tá cheia de conta pra pagar, que financiou o carro e a mãe tá doente e não sei o quê. Marina, quantos avisos você deu pra ela? Eu falei, uns 6. Eu disse pra você dar 3, você já deu 6. Você tá mais preocupada com as contas dela do que ela. Porque se ela tivesse preocupada, ela teria mudado. É um ponto. É um ponto, né? E aí aquilo... Mas ainda assim, foi no outro dia. É difícil, muito difícil. Fiz a demissão, ela acabou de chorar, eu comecei a chorar também. Ela disse, não vou assinar o papel. Aí já tinha uma testemunha, que era outra, uma amiga minha, Suiane, também. Minha xará. Sua xará. Suiane grávida, chorando mais que nós duas. Todo mundo chorando. Ela, não vou assinar isso, Suiane. Assinou como testemunha, assinei como testemunha e seguiu a demissão. Mas foi uma coisa muito difícil. E eu acho que se fosse um macho, eu tinha demitido sem pensar. Eu já passei por uma situação dessa. E eu não consigo misturar as coisas. Eu separo muito bem, assim, do profissional do pessoal. Porque a moça que trabalhou comigo, ela era poridora. E eu queria muito montar um time de mulheres para fazer o diferencial, mas estava muito difícil. E aí, no início, eu gostei muito da ideia de contratei a moça. Ok, só que ela começou a machucar uns carros. E aí tinha que refazer o coisa, e aí o cliente ficava chateado, enfim. Não estava dando muito certo. E eu chamei ela para conversar e disse... reveja o que você está fazendo, porque você está me dando prejuízo. E eu não posso deixar clientes insatisfeitos, porque os meus clientes são os meus patrões. Se eles por acaso me demitirem, eu não vou ter como lhe pagar. Então vamos rever essas questões. Beleza, beleza. E aí ela continuou errando. Na época eu tinha outro relacionamento que me ajudava nessa questão. E eu saí e disse, olha, eu vou deixar... as contas dos dias trabalhados dela aqui, tudo certinho. E eu vou precisar sair, você demite. E quando eu voltar, eu já não quero mais ela aqui. Porque eu tive um problema muito sério com o cliente. Eu tô indo lá resolver, inclusive. Quando eu cheguei, estavam os dois chorando.
Ele e ela. E ela, porque minha filha tem asma, porque não sei o que, não sei o que. Não, tá bom, então deixa, dessa vez passa. Aí eu falei, o que foi? Ela, não, ela vai voltar. Eu falei, não vai, porque infelizmente eu tô perdendo o terceiro cliente que eu perco só essa semana. E se você tivesse preocupado, eu também tenho uma filha. Entendeu? Só que assim, a empresa é minha. Então, entre a minha filha e a sua, infelizmente, eu vou ter que. Eu tenho uma semana ali avisando e as coisas continuaram acontecendo. Prejuízo. Então, infelizmente, eu não tomo prejuízo. No quesito trabalho. Você já teve alguma situação dessa, assim, que você olhou e disse: putz, eu queria tanto promover essa menina, eu queria tanto segurar essa menina, eu queria tanto desenvolver, mas o profissional acabou falando mais alto tecnicamente. É porque a gente tenta puxar a próxima, né? Sim, muitas vezes. E para mim é sempre essas questões que envolvem o ser humano, né? De uma forma geral, a gente é só emoção, assim. Então, isso, de alguma forma, é o que mais me toca. Porque a gente entende que quando a gente vai contratar uma pessoa ou lidar com uma pessoa, a gente não está lidando só com a pessoa. A gente tá lidando com ela, com a família dela, com o passado dela, com o histórico cultural, com várias camadas, vários vieses, com certeza, vários inconscientes. Então, muitas vezes, eu levo isso em consideração para dar, assim, uma chance. Cara, putz, é uma oportunidade. Vamos lá, se esforça aqui. Eu sei que ser esforçado e ser disciplinado não é só uma questão de decisão, porque parece na internet que é assim, né? É só você ter disciplina. É só você acordar às 5h30 que sua vida tá resolvida. Cara, não tá. Tem gente que tá acordando às 5h30 pegando 4 horas de deslocamento. Você parte de pontos diferentes. Se todo mundo partisse do mesmo ponto, tava ótimo, mas exatamente, parte de pontos diferentes. Então a gente acaba querendo levar em consideração tudo isso. E as mesmas, mas muitas vezes não dá, né? E não existe as mesmas 24 horas para todo mundo. Não existe. Porque eu pego o meu carro, você pega o seu carro, você pega o seu carro, a gente vai 10 minutos, 15 minutos em qualquer lugar de hora que a gente chega. Mas tem gente que tem que sair de ônibus, chegar 2 horas antes de sair de casa, deixar o almoço pronto. E tem toda ir para outro município. Exatamente. Tem inúmeras realidades. E fora as horas que a gente compra, né? Porque eu tenho 2 pessoas no meu time. Então, veja, eu tenho 24 mais 8 de cada pessoa. Claro, com certeza. Então a gente vai comprando horas com o dinheiro, né? Exatamente. Então, eu quero fazer um convite para quem está assistindo, claro, levar em consideração essas histórias e tentar, pelo menos, oportunizar mulheres. E nesse momento eu quero falar mais com os homens mesmo, porque eu lembro em um dos bancos, uma amiga que teve um bebê e o bebê dela nasceu com um problema e ela passava o dia chorando e não podia ir na maternidade visitar o filho. Porque ela tinha que bater o ponto, estar ali, estar trabalhando. Mas se fosse, por exemplo, uma Maraísa como superintendente, que entende isso, ia dizer: 10 horas da manhã, quanto tempo é a visita? 30 minutos? Vai lá visitar ele e volta. Mas às vezes um homem não entende isso. Como assim? O que é que isso tem a ver? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ele não tem pai, não? Ele não tem vó, não? Aí não tem outra pessoa para ir? Então, a gente precisa sim levar em consideração esses vieses. Principalmente vocês, homens, que estão se atentando a isso agora, porque a gente está trazendo nessa conversa, e a gente está conversando mais sobre isso, atentar para ter mais sensibilidade, para ter mais empatia, para entender que a nossa realidade de cuidar dos filhos, dos pais, deles existe, que a nossa jornada é dupla, tripla, quádrupla, e aí levar esses fatores em consideração que a gente levou tantas vezes nas histórias, e apenas no extremo, quando realmente não tinha solução, que a gente decidiu que não ia seguir. Mas eu acho que fazer o máximo para puxar as outras é uma coisa que nós 3 fazemos sempre. Então, convido você a fazer o mesmo. Eu acho que ter aliados na jornada é muito importante, né? Pessoas que não sentem as mesmas dores, mas que podem, de alguma forma, dar voz para as nossas questões, assim. Sou muito privilegiada porque eu tenho excelentes aliados trabalhando comigo, inclusive superiores, colegas, pares. Nesse quesito, acho que venho estando num momento muito confortável de aliados muito consistentes, assim. Que bom seria que todos nós tivéssemos. A gente tá caminhando pro fim. Tem mais pergunta do povo aí? Vamos fazer a última, então. Eu quero fazer uma pergunta sobre aliados antes de você mudar o rumo da conversa. Porque a gente, além de ser apresentadoras do podcast, nós somos amigas pessoais.
E uma das coisas que a gente conversa muito é que ter o marido como principal aliado é fundamental. Porque, como Nani falou agora, eu tinha podcast para gravar, tinha produção para fazer. Almoça aí, meu filho. Como você vai fazer, eu não sei. Você coloca seu alimento dentro da sua boquinha e eu vou lá resolver minhas coisas. Então, isso é uma parceria, isso é um suporte que a gente pode contar. Rafael também não tem não venha com meu pai tá doendo, não, porque eu tenho que fazer. Tem dias que é cada um por si, Deus por todos. Você acredita que ter uma aliado, como você falou, você tem aliados no banco, na sua carreira, mas aliados dentro de casa também são fundamentais para as mulheres construírem uma carreira de sucesso? Acho que sim. Eu acho que escolher bem um parceiro é primordial, né, se você quer construir uma carreira e se você quer ter uma vida mais tranquila mesmo, né, mais igualitária. Acho que isso é fato. E eu acho que uma recomendação para as mulheres, assim, que precisam e querem de uma forma geral entrar numa jornada específica de trabalho, de liderança, eu acho que de fato a gente precisa estar num ambiente com uma rede de apoio que vale dizer o que você não quer ouvir muitas vezes, né? Que está do seu lado, porque 2, 3, 4 pessoas dizendo a mesma coisa e você continuar fazendo, tem alguma coisa aí. Então, como é que a gente cria, como é que a gente se cerca de gente que você tenha conforto para chegar em casa depois de uma jornada exaustiva e ter alguém para lhe dizer, para lhe confrontar, às vezes, com desconforto, para lhe apoiar em outros momentos, para lhe acolher sempre, mesmo no desconforto. Então, eu acho que ter uma rede de apoio, ter gente ao seu redor que te sustente, que te suporte, né? Que te dê suporte, é primordial. Eu estava conversando com uma... Eu vou falar senhora, mas eu também já sou uma jovem senhora já, né? Mas eu estava conversando com uma senhora de uns, sei lá, 50 e poucos anos. E ela falando que vivia um relacionamento abusivo e demorou 20 anos para separar. E aí conhece alguém que viveu 30 anos, demorou para separar. E não sei o quê. E aí a gente tá recomendando agora que as mulheres escolham melhores os parceiros. E ela falou assim, mas hoje em dia tá mais difícil. Aí eu falei, eu acho que não. Eu acho que sempre foi difícil. Só que antes vocês casavam com os trastes mesmo. Então você casava... O importante era casar. O importante era não ficar casar. sozinha, não ficar pra titia. Era. Exato. E aí você acabava aceitando ali uma migalha, um título pra ficar. Então hoje, se você tem uma rede de suporte, e aí às vezes não vai ser sua família, às vezes não vai ser seu marido, você vai ter que buscar fazer novas conexões. De pessoas que vão e se cercar de pessoas que te dêem suporte. Com certeza, a sua rede, que é uma rede criada por você, que é justamente o Ricas para Sempre, é uma rede de suporte. Onde a gente fala sobre dinheiro, onde um apoia a outra. Hoje não vamos gastar com isso. E bota na ponta do lápis. E, inclusive... um indica a outra. É a nossa rede do bem. Exato. A gente começa a Elas vendem a comunidade uma pra outra. Não, eu entrei porque Lila indicou as 8 mulheres pra entrar pra fazer parte do time das Ricas. E se a gente tem essa sorte, né? Ou a gente faz a nossa sorte, né? De, além da vida pessoal, ter essa rede de suporte no trabalho, no ambiente de trabalho, aí é o sonho, é o melhor dos mundos, assim. Verdade. É o que a gente vai conquistando e vai ficando mais confortável, o dia é mais fácil, a semana passa mais fácil e você... ter apoio, ter quem te diga também as verdades lá dentro. Então, acho que é importante. Não, no trabalho principalmente, eu também já trabalhei. Porque assim, agora as coisas estão sendo mais vistas. A rede social também faz com que as pessoas falem muito sobre as suas dores, sem tanto medo como antigamente. Porque você tinha que enfrentar pessoas. Hoje você enfrenta a tela do celular e as pessoas que estão lá só existem se você quiser. Se você quiser ler os comentários, elas existem. Se você não quiser ler, elas não existem. Acabou. E eu trabalhei um tempo com consórcio e eu fui chamada para trabalhar na empresa que só eu era a única mulher que vendia consórcio. Em anos naquela empresa eu fui contratada e o gerente, ele era um pouco arcaico, ele era bem velho no mercado. Ele tinha 20 anos já no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa sempre, e ele trouxe hábitos de 20 anos atrás. E a prospecção para consórcio tem que ser uma prospecção agressiva.
E aí eu trouxe novas coisas, eu já trabalhava no meio, e trouxe outras coisas e fui dizendo, olha, mas vamos fazer desse jeito, que a gente vende mais, não sei o quê. Ele, ao invés de me ouvir, que eu nem queria o cargo dele, não era uma pretensão minha naquele momento, eu tava passando uma chuva, ele ficou meu inimigo. Ele me perturbava. E quanto mais eu vendia, em vez de ele ficar feliz, mais ele me odiava. Ao ponto, chegou uma hora que eu não conseguia ir trabalhar, porque eu tinha crise de choro antes de trabalhar. Porque ele me sufocava. Tudo que eu fazia era ruim, tudo que eu falava não prestava. E ele começou a ficar me sufocando de um jeito que eu simplesmente não voltei mais lá, nem para receber o que eu tinha para receber. Eu desapareci. Aí, a pessoa que tinha me indicado para esse cargo me chamou para conversar e perguntar o porquê. Eu não consegui nem falar chorando. Eu acho que da partir daquele dia ali, eu não quis mais vender consórcio. E a gente tem consórcio na plataforma, você fala, não. E é um produto bom. Não tem nada a ver com o produto. Foram questões pessoais mesmo, que foi justamente querendo um homem, querendo apagar, porque ele viu em mim uma pessoa que poderia ser concorrente dele. Uma ameaça. É uma ameaça. Entendeu? E isso pode acontecer com você. E a próxima pergunta é basicamente sobre isso. Eu vou perguntar agora, viu? Temos muitas perguntas ainda do público. Não, eu vou perguntar só mais essa. A gente já estourou o tempo do podcast, que eu nem vi. Quando eu pisquei o olho ali. Mas por mim, a gente conversa 3 horas. Não, é porque daqui daria uns 4 podcasts aqui. Daria, Maraísa vai ter que voltar, que ainda tem muita pauta. Que eu tô aqui com... Vocês sabem que a gente prepara, que é a produtora, né, pai? Pra isso, a gente fez a metade da pauta. Tem outra. Mas aí, traz as perguntas do povo, a gente interage. Sim. Eu quero agradecer todo mundo que participa, que interage com o nosso podcast. E aí a gente vai caminhar para o fim, porque tem que acabar e voltar de novo fazer só outra. Essa aqui já tá no ponto de bala. Vai. Uma mulher no topo incomoda. Como você lida com o incômodo que você causa? E com os elogios também. Eita. Eu acho que eu tento entender por que tá gerando algum tipo de incômodo. E entendendo, trabalho isso. Se for alguma coisa em mim, se for do outro, é do outro. Então, eu acho que a gente recebe o que a gente vai... Você nunca passou por nada parecido? Alguém com medo de perder o cargo e ele tratar um pouco diferente ou perseguir você ou coisa do tipo? Acho que não. Ostensivamente, não. E, no geral, o que eu vou lidando, entendendo o que é meu, entendendo o que é do outro. E vivendo, assim. Mas ostensivamente, não. Nunca senti. Que maturidade, cara. Porque, assim... 99,99% de probabilidade disso ter acontecido, velho. Só que Maraísa, ela tá aqui focada no dela, que vai se acontecer dele, vai meu. Vamos embora. Cada um que carrega suas bagagens. É isso. Você pega eu pegar a minha. Você faz terapia, amiga? Faço. Isso aí eu sabia. A vida toda. Sabia. Capaz de ser cliente de Josiane. Não. Aí, evoluidíssima. Os parênteses, a vida toda. Não é, ela não foi só, meu amor. Ela foi ela e a terapeuta aqui. Sempre. Ou terapeuta, não sei. De mãos dadas, assim. Sempre. Essa questão eu vou levar pra terapia. A vida fica mais fácil na terapia. O pau também quebrou acho, aqui. Eu sou testemunha da terapia também. O pau quebrou aqui. Essa questão eu vou levar pra terapia. É isso. É isso. Isso é seu, não é meu. Não, leve. Incrível. Eu vou Você tem que aprender isso. Não, ele quer dar uma mãozada na cara do povo. Não, mas agora você evoluiu, não faz isso mais. Eu sou uma pessoa espiritualmente evoluída. Maravilha. Não é nem na terapia, foi espiritualmente evoluída. Que não atrapalhe a evolução, por favor. Mas você sempre foi assim? Não. E eu acho que a gente vai construindo as coisas, né? Eu acho que já fui mais impulsiva, já machuquei também. A gente não é só machucado no caminho, não, né? A gente machuca também, né? A gente não pode se colocar nessa posição salvadora. Já machuquei também. Eu acho que a gente vai aprendendo. O que é meu? Por que eu tô machucando? Ou por que eu tô sendo machucado? O que não é meu? E indo. Eu ainda tenho salvação. Sensacional. Eu ainda tenho salvação. Olha, você tem que ser cliente ou da terapeuta dela ou do José. Ei, me passa o contato. Nossa, ela é maravilhosa. Mas eu melhorei muito. É que também você tá levando as terapias da vida. Também tem isso, né? Ai, gente. Sério. Que encerrar. Mas a gente pode também depois tomar um vinho. Sempre. Não, foi muito. Eu acho que esse foi o podcast mais rápido. Que bom. Que a gente. Eu só tô acreditando que a produção botou ali. Não, é real mesmo. Que eles acompanham tudo, né, gente? O negócio é organizado aqui. E nosso diretor, ele é
Antes, obviamente, a gente não pode encerrar sem deixar um recado final. Então, o que é que você poderia dizer para as mulheres que estão assistindo esse podcast e que ainda pensam: banco não é para mim, investir não é para mim, dinheiro não é para mim, crédito não é para mim. Vou chamar meu esposo para perguntar o que é. O que é que você poderia dizer para elas? Eu acho que crédito é para todo mundo, dinheiro é para todo mundo, ter saúde financeira é para todo mundo, ter liberdade financeira é um direito, né? Liberdade de direito. E quando a gente tem compreensão financeira, fica mais fácil. Eu acho que talvez historicamente a jornada é muito rápida, né? Foi muito rápida. Tem muito pouco tempo que as mulheres começaram a ter acesso a dinheiro de uma forma geral. Então, acho que é para todo mundo. Se você não sabe, se você tem dificuldade de entender, de conhecer, é um ponto, claro. Porque é isso, né? A jornada, a história nos mostrou outro caminho. A gente está aprendendo agora. Eu acho que independente de saber ou não, o importante é a gente saber que a gente pode aprender, que tem a possibilidade de aprender. E se eu puder recomendar algo, é tentar, é ir, é perguntar, é chegar perto, é perder um pouco o constrangimento do erro, não ter esse compromisso com o acerto sempre, sabe? Então, acho que é isso, assim, a gente interagir. Se a gente tiver a sorte no caminho, como eu tive muita sorte também, é importante falar de ter tido uma mentora na minha vida profissional, né? Vou até falar o nome dela aqui, Olga, que foi uma grande mentora, até hoje, e eu pude enxergar nela possibilidades. Foi minha chefe no passado do banco, e enxergar nela essa possibilidade. Quando a gente enxerga, fica mais fácil. Tive o privilégio também de ter pares, de ter pessoas acima, abaixo, do lado, mulheres e homens também que foram muito generosos. Então, a vida fica mais fácil quando a gente tem essas pessoas do lado. Quando a gente não tem, fica um pouquinho mais difícil, mas a gente pode também saber, é importante que a gente saiba que a gente pode aprender. E para aprender, a gente tem que perguntar, a gente tem que chegar perto, a gente tem que se comunicar. E os próximos e os próximos voos, assim, qual é a sua pretensão para voos mais altos? Não, eu tô muito confortável e feliz onde eu tô. Acho que eu tô num começo ainda, tem alguns anos, mas eu sinto que eu tô no começo ainda, que eu preciso aprender um monte de coisa nessa cadeira onde eu tô. Eu acho que os meus interesses são para além, assim. Estar mais perto de outras pessoas. Na pandemia eu entrei no projeto de tentar mentorar, com um pouco que eu sei, mulheres que estavam, meninas, assim, né? Jovens que estão... que tem uma dificuldade social maior, e aí eu entrei num grupo de mentoria voluntária para essas mulheres. Venho fazendo isso até hoje, já se passaram alguns anos aí da pandemia, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E mulheres que têm pretensão de entrar no mercado financeiro, ou áreas afins, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, para além do meu trabalho oficial. Fala assim. um pouquinho sobre esse projeto, porque se alguém quiser também contribuir, né, já que é social, não é isso? É do Banese ou não? Não é do Banese, é externo. O Banese tem um monte de projeto bacana também social, mas esse projeto é externo. É uma plataforma, uma rede colaborativa que conecta mulheres de todo o país, mulheres que querem mentorar e mulheres que precisam ser mentoradas e que não têm possibilidade de acessar economicamente uma mentoria. Sensacional. Então a gente não é mentoria necessariamente de educação financeira, não é de carreira, né? Onde é que você está e para onde é que você quer ir? São meninas que estão na faculdade, meninas que estão em faculdades públicas, particulares, que têm todo tipo de dificuldade e todo tipo de dúvida. Teria sido mais fácil para mim também lá atrás se alguém tivesse me auxiliado antes de entrar numa faculdade, enfim. É o que eu adoro fazer isso. Então, qual é o nome dessa plataforma? Acho que essa informação utilidade pública, isso aqui. Todas as mulheres precisam saber. Eu fiquei, inclusive, interessada em talvez até ajudar na questão de vendas, né? Porque eu dou curso de vendas, então até deixar disponível o curso. Especificamente essa plataforma Alumina, e é muito bacana. Tem diversas. Essa é uma plataforma que eu estou há algum tempo, mas tem muitas. Que massa. Tem muitas. Se você dá uma pesquisada sobre como mentorar
mulheres, como mentorar pessoas de forma voluntária, tem inúmeras plataformas. Então, é muito bacana e eu acho que se tem um projeto que eu quero apostar, que eu quero continuar apostando, é nesse. Ai, que lindo! É interessantíssimo. Eu poderia, inclusive, deixar, né, à disposição o e-book do método de vendas que eu criei. E eu poderia ajudar Eu outras acho que mulheres. de toda forma, tem muita gente querendo aprender. Tem muita gente querendo aprender. A gente vai deixar o link dessa plataforma aqui embaixo nos comentários, porque a partir delas vocês podem ter várias outras e já vão ter acesso a mulheres. Eu vou olhar minha agenda, confesso que tentaram, mas eu vou olhar a agenda. Mas assim, vocês vão ter acesso a mulheres incríveis. Essas duas com certeza já estarão lá, os métodos, os conhecimentos. Então, isso realmente é um conteúdo que precisa ser divulgado. Eu já vou procurar saber como é que eu faço ser mentorada por elas. Zero aqui, Já eu perdi uma. Claro. Todo podcast ela vem com um negocinho, um presentinho. É isso, conhecimento. Venda e comunicação. É isso. Quem não se comunica já sabe. E você, Suiane Carneiro, o que você diria para mulheres que acham que crédito, dinheiro não é para elas? O que eu tenho para dizer é o seguinte: é para você sim. Você vai crescer a partir do momento que você sabe o que você está fazendo com o dinheiro. Então, o crédito tem também a sua responsabilidade e uma parcela no seu crescimento. Então, se você precisa de crédito, entre em contato comigo. Eu sabia. Eu larguei aqui, ó. Mas tem já várias- vai lá fazer a venda dela. Mas veja, Justíssimo. ela sabe, existe várias opções. Não só para mulheres, para todo mundo. Eu atuo com toda. É porque as mulheres com Rica para Sempre é o nosso público-alvo. Porque o que é que a Suiane faz? Ela faz a consultoria e leva, por exemplo, no banco que você trabalha, no banco, em outros bancos. Ela ajeita aquela pessoa, organiza, orienta. Pega a documentação do cliente. Meio que mentora. Sim. Né? Dá uma consultoria. Porque a verdade é o seguinte: o que acontece? Muita gente, e eu falo muita gente, não sabe qual é a documentação necessária para o banco. Não sabe lidar com um contador. Tem um contador que só serve para declarar imposto de renda. Ponto. Não sabe fazer nada além disso. E aí o que acontece? Eu pego a documentação do cliente, indico para o banco ou coloco na Frank, que fica mais fácil, porque tem várias outras... Lá tem quase todos os bancos cadastrados. E aí, de acordo, se o cliente quer um crédito com garantia, aí a gente coloca lá na Frank. Se é um Pronamp, se é um FAMP, um FGI, e aí a gente procura saber qual o banco que está com a menor taxa de acordo com, se for capital de giro, por exemplo. Se existe algum... Sim, minha filha, a pessoa procura falar com você para saber mais. Entre em contato aqui, o Instagram tá aqui embaixo. Me chama no direct. Agora eu vou fazer uma merchan. Se você achar que o dinheiro não é pra você, aí o que é que você tem que fazer? Entra pra a mentoria em grupo da Ricas para Sempre, acesse a nossa plataforma, ou se você trabalhar numa empresa, for vinculada a uma instituição, OAB, Sebrae, você vai lá na instituição e diz assim, chame Marina Farias como palestrante. E aí, chama ela para dar palestra. É isso, ela muito sabe. bacana. Muito bacana. Vou aceitar, sim. Vamos chegar a encerrar. Vamos falar sobre nossos patrocinadores. Vamos! Hora de agradecer. Porque rico é grato, tá? Ricos são gratos. Eu quero agradecer a Casa Origem, unhas, maquiagem, cabelo. Casa Origem, beijo no coração, Tom Paixão, Enia, Débora. Obrigada por todo o carinho, todo o cuidado, toda essa produção para entregar para vocês o melhor sempre. Eu estou de estúdio Glow Up. Robinho, um cheiro no coração. Isaac, que sempre deixa as minhas sobrancelhas alinhadas. E Stephanie, que fez essa maquiagem maravilhosa. Um cheiro pra vocês e agradeço sempre a parceria. E estamos também vestidas Lene de Lene Story. Um beijo, Lena, pra você também. E o agradecimento especial a você, Maraísa. A mulher superintendente de milhões de áreas, lidera uma galera de pessoas, tá presente em... Meu Deus, todos os eventos que eu vejo do banco é Maraísa que tá lá. E você conseguiu um tempo para estar aqui, para contribuir com a sua palavra, com a sua presença, para nos ensinar, para nos inspirar e para inspirar a mulherada que tá em casa. Então eu quero te agradecer de verdade. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada por esse papo tão leve, tão gostoso e tão profundo e construtivo. Que bom, eu fico feliz, meninas. Eu que agradeço o espaço, o tempo de vocês também. Foi muito boa a troca. Tô sempre à disposição. Ai, eu amei. Você que está em casa assistindo esse podcast, o que é que você tem que fazer? Se você está assistindo no YouTube, você tem que curtir, se inscrever,
Ativar o sininho. Ativar o sininho, 4 ações. E compartilhar com sua amiga, porque esse tipo de conversa precisa chegar em mais mulheres. E se você estiver no Spotify, Aí você ouve, né? você vai ouvir. Você vai ouvir no Spotify. Vai se inscrever e vai curtir também. Também pode deixar seu comentário no Spotify que a gente vai ver. Todos os links para seguir. Não, de Maraísa é fechado, deixa ela. O negócio dela vai no sextou agora. Calma, para ser amiga dela, você se inscreve na plataforma para ser mentorada. Mas para me seguir, você vai lá, @ricas pra sempre, Patu. Suiane Carneiro. Nani Carneiro tá lá na Nani com 2 N's e Y. E a plataforma a gente também vai colocar o link aqui embaixo. Mas eu quero que vocês comentem. Vocês saíram mais ricas desse episódio hoje, porque eu com certeza saí muito mais rica. Muito obrigada. Igualmente. Beijo no coração, até o próximo episódio. Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease.